Bom, gente, beleza? Vamos fazer o seguinte hoje vamos falar de círculos, circunferência e a relação que existe entre ponto, distância de ponto e depois distância de retas. Isso com relação à circunferência. Beleza? Para ilustrar, eu coloquei aqui uma legenda, né? C é centro, R nesse caso é raio, P nesse caso o ponto, né? Que você pode dar o nome que você quiser, eu dei o nome de P. E D vai ser a distância entre eles, tá bom? Então a gente vai começar com esses três de cima aqui, ó, que fala uma relação de distância entre o centro da circunferência e um ponto qualquer, tá legal? Então a gente está usando o ponto P nos três, e aqui é assim, quando a distância do centro até o ponto for maior que o raio, ó, o raio é isso. A distância daqui aqui é essa. Então a distância é maior que o raio. Quando a distância for maior que o raio, esse ponto vai estar externo à circunferência. Ou seja, o ponto vai estar do lado de fora da circunferência. Beleza? Quando o D, ou seja, quando a distância entre o centro e o ponto for menor que R, ou seja, menor que o raio, ó. Raio é do centro até a borda. A distância é menor. Significa que o ponto P, no caso, nesse caso, ele vai estar interno, vai estar dentro da circunferência. Beleza? Nesse caso, a distância é igual ao raio, ó. Mesmo tamanho daqui até aqui. A distância que tem daqui até o ponto P é exatamente o valor do raio. Quando acontece da distância ser igual ao valor do raio, a gente fala que o ponto pertence à circunferência. Por quê? Aí por que esse aqui não pertence então? Porque circunferência é a linha e não o espaço de dentro. O único que está em cima da linha é quando a distância for igual ao raio, tá bom? Lembrando de novo, circunferência é essa linha redonda, não aqui dentro. O espaço que tem aqui dentro é círculo, beleza? Com relação à reta, acontece a mesma coisa, só que no caso a gente vai falar de uma reta. De que reta a gente vai falar? Eu batizei as retas aqui como reta S. Reta S, reta S, reta S. A gente vai falar primeiro dessa. Quando a distância aqui tá errado, eu vou apagar aqui para vocês, ó, e vou colocar esse símbolo novamente aqui, ó, tá? Esse símbolozinho aqui, eu coloquei menor. E a distância não é menor aqui, tá? Aqui a distância é maior, tá? Maior, coloquei o símbolo errado, tá? Ó, distância é maior. Quando a distância do centro até o raio é maior, ou melhor, quando a distância é maior que o raio, ó, tá vendo? A distância é essa aqui, ó, daqui até aqui. Ela é maior que o raio é isso. Quando a distância é maior que o raio, a reta é externa, vou falar os nomes corretos, né? Externa à circunferência. A distância que tem daqui até a reta é maior que o raio. O raio é isso, a distância que tem é maior. Então a reta é externa à circunferência. Beleza? Nesse caso aqui, ó, a distância que tem do centro até onde passa a reta é igual ao raio, né? Raio, distância do meio até a borda, a distância que tem do centro até a reta é igual ao raio. Nesse caso, a gente não fala a mesma coisa do ponto, tá? No ponto a gente fala que ele pertence à circunferência. Na reta não. Quando uma reta encosta na linha do círculo, passa encostando na linha do círculo, significa que a distância que tem do centro até essa reta é a mesma distância de qualquer raio. Então, nesse caso, a gente fala que a reta é tangente. Reta tangente ao círculo. É a reta que passa encostando aqui, ó. Ela não está dentro e não está fora, ela encosta. Se estivesse aqui, tangente. Se estivesse aqui, tangente. Beleza? Então, quando a distância do centro até a reta é igual ao raio, a reta a gente fala que é tangente à circunferência. E a última, quando a distância que tem, ó, eu fiz esse branquinho aqui para vocês verem o tamanho do raio, ó.
Qualquer linha que você põe do meio até a borda, qualquer uma, vai ser raio. Portanto, isso aqui, ó, daqui até aqui não é raio, porque não chegou até a borda. Significa que a distância que tem do ponto até a reta é menor, bem menor no caso aqui, que um raio. Significa o quê? Que a reta, se ela cruzar dois pontos da circunferência, essa cruzou, passei a reta aqui, a reta tem um ponto A e um ponto B. Dois pontos cruzando a circunferência, ó, dois pontos na circunferência. Quando essa distância é menor que o raio e a gente tem dois pontos da reta, dois pontos encostando na circunferência, a gente diz que essa reta é secante, secante à circunferência. Eu vou fazer um pequenininho aqui para você ver por que eu faço questão de frisar quando tem dois pontos encostando na reta. Fazer um círculozinho qualquer aqui, ó. A distância fosse essa e fosse menor, ó, mas eu tivesse uma reta assim, ó, essa reta também, essa distância aqui, ó, do centro até a reta é menor que uma circunferência. Mas essa reta, por exemplo, ela pega um ponto da circunferência só. Ela não chegou até aqui, tá bom? Então a gente vai falar desse modelo uma outra hora, por isso que eu não pus aqui, tá bom? Então a gente vai se basear nisso. Fazendo um resumo aqui, rápido, bem rápido, para o vídeo não ficar muito grande. A gente falou aqui do ponto, distância do ponto, do centro até o ponto, é maior que o raio. O ponto é externo. A distância que tem do centro até o ponto é menor. O ponto é interno. Distância do centro até o ponto é igual ao raio. Esse ponto pertence à circunferência reta. A distância que tem do ponto até a reta é maior do que o raio. Ó, fiz um raio para você ver aqui. A reta é externa. Beleza? A distância do raio até a reta é a distância do ponto, do centro até a reta, é a mesma distância de qualquer raio. Significa que a reta é tangente. Aqui, distância menor. Um raio, a distância para a reta está menor. Só que essa reta cruzou A e B, cruzou dois pontos da circunferência. Essa reta é secante à circunferência. Beleza? Dá um pause aí. Então, gente, continuando aqui com o estudo de circunferência, tá bom? A gente vai falar agora de duas circunferências. Então, a gente vai determinar o seguinte: uma circunferência menor e uma circunferência maior. Assim como aqui, uma maior e uma menor, tá? A gente continua chamando o centro de C. R1 é o raio da primeira, R2 o raio da segunda, D, distância, né? Então, quando a distância entre uma circunferência e outra é maior, menor, referente ao raio, sempre a gente tem posicionamentos e nomes diferentes para isso. Beleza? Então vou começar por isso. Quando a distância for maior que a soma do primeiro raio com o segundo raio, ou seja, distância é maior que essa soma. Se eu somar esse raio com esse raio, não dá o tamanho dessa distância. Fica nítido de saber, porque a gente tem um bloqueio aqui, um pedaço em branco aqui, ó. A reta aqui é paralela com isso aqui, e aqui tem um pedaço em branco. Então, mesmo que eu somar isso com isso, não vai dar o tamanho disso. Então, a distância é maior do que a soma desses dois raios, tá bom? Quando isso acontece, a gente diz que as circunferências são externas, ou seja, uma está fora da outra, não interessa quem está fora de quem, as duas estão fora, tá? Uma fora da outra, estamos relacionando só essa com essa, tá bom? Distância maior do que a soma dos dois raios, a circunferência é externa. No caso desse outro aqui, ó, eu já vou começar por aqui, ó, quando a distância é menor que a diferença ou a subtração do primeiro raio com o segundo raio, vem bem, o primeiro raio é tudo isso, ó, essa linha inteira. Já o segundo raio é só esse pedacinho, tá bom? Esse pedacinho. E a distância? Isso tudo, de um centro até o outro, tá bom? Como aqui, ó, distância de um centro até o outro, ó. Eu só não fiz aqui para não confundir com duas retas, mas a distância de um centro até o outro, ó. É isso. Aqui a distância de um centro até o outro é esse pedaço. Porém, isso é o raio da maior, isso é o raio da menor. Se eu pegar o raio da maior menos
o raio da menor, eu faço essa relação. Se essa distância for menor do que isso menos isso, a gente diz que a circunferência menor é interna à circunferência maior. Beleza? É isso aí então. Valeu!